revolta do contestado é apenas uma insurreição de sertanejos espoliados nas suas terras, nos seus direitos e na sua segurança. A questão do contestado se desfaz com um pouco de instrução e o suficiente de justiça. Essa é a fala do capitão Matos Costa, inspetor da 11ª Região Militar, morto em setembro de 1914 durante a Guerra do Contestado. Um século depois, as palavras do militar continuam a ecoar na região contestada, que possui um dos piores índices de desenvolvimento humano do estado. E não precisa de estatística para comprovar. Quem viaja do litoral para o norte percebe gradativamente a depressão econômica, caracterizada por estradas precárias, poucas indústrias, falta de emprego, pobreza e a necessidade de melhoria em questões primárias como saúde e educação. Embora os conflitos armados tenham cessado, ainda é possível perceber influências daquele período no cotidiano de quem vive no Vale do Contestado. O relato do aposentado João Estácio Camargo Alves, de 89 anos, mostra como as lembranças estão vivas na memória. Aquilo era jagunço mesmo. Aquilo era... matava para ver morrer. Cortavam o seio da mulher, matavam crianças que a mulher tinha, jogavam para cima e rebatiam-se que a criança cruzava o facão e ia parar na mão dele. Esse chamava-se Manuel Rufino. Esse foi camarada do meu pai, bom para trabalhar ele era, mas era bandido. No final do século XIX, o governo brasileiro autorizou a construção de uma estrada de ferro ligando os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Para isso, desapropriou uma faixa de 30 quilômetros de largura, que atravessava os estados do Paraná e de Santa Catarina, uma espécie de corredor por onde passaria a linha férrea. A responsável pela construção foi a norte-americana Brazil Rail Company, de propriedade de Percival Farquhar, que também era dona de uma empresa de colonização e extração de madeira. A presença dos empreendimentos de Farquhar e os termos do acordo firmado com o governo brasileiro levaram à expulsão dos pulseiros, que trabalhavam na região, a falência de vários pequenos fazendeiros que viviam da extração de madeira e a formação de um contingente de mão de obra disponível e desempregada. Ao percorrer as cidades da região por onde a linha férrea passa, ouvindo historiadores, professores e pessoas que tiveram suas vidas diretamente relacionadas com a ferrovia, é possível traçar narrativas sobre os reflexos desse conflito na atualidade. Madeireiro exploratório, todas essas empresas, inclusive a Lamber, elas apenas tiraram, né, as grandes riquezas da região e esse capital social não foi revertido para a população. A gente fala muito no tal do ciclo da serraria, que é o da chegada do empreendimento, que inicialmente traz um grande acervo patrimonial, de capital, de tecnologia, e depois de um determinado período de exploração da madeira, o que resta é às vezes apenas um grande monte de serragem. Os empreendedores vão embora, ficam apenas os trabalhadores desempregados ou ainda trabalhando em condições precárias, e a região definha no sentido econômico, social e até cultural. Entre tantos relatos ouvidos e livros escritos, a narrativa do capitão Matos Costa confirma a visão do historiador e aponta para uma realidade de exploração ainda percebida em muitas esferas atualmente. Em seu dossiê pessoal, encontrado depois de sua morte e não entregue pelo capitão ao ministro de guerra, ele relata que a finalização do término da ferrovia trouxe ainda mais problemas para a região, que para ele vivia sob o poder injusto da República. Em agosto desse ano, o governador catarinense Raimundo Colombo lançou um programa para desenvolver regiões ainda esquecidas pelo Estado, carimbando a certidão de precariedade em que se encontram muitos municípios do Vale do Contestado. O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador, Imar Rocha, reconhece o abandono do governo. E ficaram espalhados nesses matos aí, sem assistência médica, sem educação, sem trabalho. O trabalho deles era de sobrevivência, da agricultura de sobrevivência, que foram expulsos das suas terras. Daí não tinham mais trabalho, o trabalho só de sobrevivência, da erva mate, alguns trabalhando para os fazendeiros,
E o governo tinha interesse, acredito eu, de não desenvolver a região, não deixar essa gente de medo, que eles enfrentaram o exército brasileiro na época, né? Com facões, com espingardas. Então o governo brasileiro preferiu que deixasse no abandono essa gente, e nós somos o fruto disso aí. Aqui a região toda, que vem desde Camis, passa por aqui, vai a Lages, inclusive, né? Regiões aí de Campos Novos, Curitibano, nós somos o resultado desse abandono. Ainda no papel, o programa de Colombo soma-se a tantos outros lançados por governos passados, que parecem cumprir muito mais cotas de marketing do que reduzir a injusta desigualdade que predomina sobre essas terras, onde tanto sangue foi derramado há um século, justamente na luta por um lugar mais justo e igualitário para se viver. Outro agravante que vem travando o desenvolvimento da região, na visão de Imar, é a influência exercida pelos coronéis na época do contestado. Toda a nossa região é assim. Hoje mudou bastante, está mudando, graças a Deus está mudando, mas sempre foi assim. Aqui foi uma região continua aqui de coronéis que mandavam, que elegiam o prefeito, elegiam o delegado, até o padre. Hoje mudou bastante a nossa região aqui, até com a universidade, né? Houve uma mudança. Mas eu que vim para cá em 68, aqui era uma região que era comandada por uma elite, né? E que elegia prefeito, vereador, delegado, padre, bispo, enfim, todo um conjunto de autoridades. Para o padre Gilberto Tomasi, de Caçador, autor da obra A Mística do Contestado, o contestado não tem somente uma herança de sangue e violência. Ele traz consigo contradições. O sacerdote lembra que o povo se organizou, resistiu, que lutou por dias melhores e que foi massacrado pelas forças da violência que se instituíram. Que se organizou, que resistiu, que lutou por dias melhores e que foi massacrado outrora pelas forças da violência que se instituíam aqui, tanto da parte econômica como política, policial, do exército, continua sendo um povo marginalizado, não reconhecido, discriminado e violentado no decorrer desses 100 anos. Então, de alguma forma, o contestado enquanto guerra continua. Por um lado, o acúmulo de poder, de riqueza nas mãos de poucos, e por outro lado, uma população enorme que tem grandes dificuldades para sobreviver nessa região. Mas em meio aos problemas trazidos pelo contestado, também encontramos mensagens de esperança de quem viveu aquele momento ímpar da história brasileira. Os monges nos deixaram herança sobre o modo de vida econômico, político e ecológico. Matos Costa escreveu que toda a violência da época era produto da ignorância de quem não teve outros meios para se defender, apegando-se de corpo e alma em filosofias milenares e apocalípticas de antigos monges que peregrinavam pelo sertão, porque era o único fato verdadeiro que lhes restava diante de tanta miséria. 100 anos depois, ainda vive-se a violência do esquecimento e da ausência de políticas públicas que façam diferença no Vale. Não teremos uma nova guerra, mas é preciso ir além da confissão de que ainda vivemos sob a influência dos resquícios daquela época. Como isso é possível? O pacifista Matos Costa perdeu a vida tentando abrir os olhos do governo, que ainda permanecem semicerrados.